Baixa um pouquinho para mim, Denise. Denise, tá alto. Muito alto. Amados, graça e paz, amém? Repara a minha voz, não, que ainda estou recuperando do reviver ainda. Estou recuperando do reviver. Mas o Senhor tem nos abençoado. Vou aproveitar aqui para vender meu peixe também. O último sábado do mês, dia 28. Date divertido com casais. Internacional, hein? Date divertido com casais. As mulheres, não se venham para cá, já vou até avisar. Não vem para cá de salto alto, arrumadinha, não, porque é brincadeira, é diversão. Aquilo que você não está habituado a fazer em casa, nós vamos fazer aqui. Tá? Último sábado, não vamos dizer o que é, não. Amados, Deus colocou no nosso coração a palavra. Nós temos passado momentos muito difíceis e essa semana de oração, eu acho que veio no momento certo, porque foi um momento de perdas, momento de enfermidades, mas o Senhor tem nos abençoado. Nós temos passado momentos muito difíceis e eu creio que estamos vivendo uma época tão complicada que parece até que nós não conseguimos orar. Nós não conseguimos, às vezes, nem buscar ao Senhor de tudo que nós temos vivenciado. Parece que o tempo todo nós estamos preocupados com os nossos problemas, preocupados com as nossas dificuldades. Às vezes, não só os nossos problemas, até problemas de pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão ao nosso redor. Isso tem nos afastado, nos trazendo dificuldade em buscar a presença do Senhor. E aí nós ficamos até como Neemias, que quando ele soube que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, e o rei se aproxima dele e pergunta: Neemias, por que é que você está com o rosto tão abatido? E Neemias responde que não poderia estar de outra maneira, porque o meu povo está sofrendo. E a Bíblia diz que Neemias se assentou e chorou por diversos dias na presença do Senhor. Tem uma música aqui que nós louvamos ao Senhor, que não vou louvar não, pode ficar tranquilo. Felipe, que eu ia brincar com Felipe, que quando nós falamos aqui numa canção que nós lembramos, nós falamos logo, a canção da irmã Magna, o Felipe já entra tocando. Falou que é da irmã Magna, o Felipe sabe qual é, você sabe qual é? Nós temos essa mania aqui, falamos assim, é a canção da irmã Magna, e o Felipe adora tocar. Mas essa canção ela tem uma parte do texto que diz: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Essa é uma canção tão maravilhosa que toda vez que eu canto, que nós cantamos, ela nos emociona. É uma canção que nos traz recordações. E nós adoramos louvar, irmão Magno. Você vê que o Felipe às vezes faz até outro tipo de ritmo, mas nós louvamos ao Senhor a si mesmo. E muitas vezes nós pensamos dessa forma, que o Espírito Santo ele está lá em cima, e ele agora precisa descer para a minha vida. Mas teologicamente falando, quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que o Espírito Santo já desceu. E ele não vai partir mais. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo ele está em você e não vai nos abandonar nunca mais. E nós achamos até que quando louvamos ao Senhor, desce. Não, ele já está aqui. Desde quando o momento que eu entreguei a minha vida, o Espírito Santo está em mim. Você crê? E muitas vezes nós temos essa visão que o Espírito Santo ele é um poder, é algo muito distante de nós, e a gente sofre, porque às vezes nós nos sentimos tão sozinhos. Então nessa noite eu quero compartilhar com você algo desse jeito.
Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 15 ao 17. Eu vou lendo enquanto você procura, para nós não perdermos tanto tempo. E a palavra do Senhor diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Irmãos, então a pergunta que fica é a seguinte: você conhece o Espírito Santo? Será que nós conhecemos o Espírito Santo? Porque Jesus disse aos discípulos: olha, vocês estão me obedecendo, vocês estão andando comigo, vocês podem ficar tranquilos, porque o Espírito Santo, o conselheiro, Ele estará com vocês. Em outra versão bíblica você vai ver que ele diz: o Consolador está com vocês, estará com vocês, o Espírito da verdade. Irmão, nós podemos saber tudo sobre o Espírito Santo, nós podemos conhecer todas as passagens que falem sobre o Espírito Santo, podemos falar sobre ele, e mesmo assim podemos não conhecê-lo. Mas, presbítero, como é que nós podemos conhecer o Espírito Santo? Nós não estamos vendo, nós o conhecemos, na verdade, através da transformação que Ele faz na minha e na tua vida. Se a nossa vida não estiver sendo transformada, se eu não estiver vendo transformação na minha vida, significa que eu não estou dando espaço para o Espírito Santo atuar na minha vida. E quando a gente pergunta para as pessoas: você tem o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? E a pessoa te responde: olha, já sim, eu entreguei minha vida para Jesus, já sim, eu oro em línguas, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Quantos nos respondem dessa forma? Mas o mais importante não é só você ter o Espírito Santo. O mais importante é você deixar o Espírito Santo te guiar e governar a sua vida. Jesus, ele teve sucesso no seu ministério porque em todo momento ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Jesus, ele é um exemplo claro para nós de que alguém, um ser humano, porque ele veio em carne, totalmente, mas é alguém que totalmente ele foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus muitas vezes nem sequer sabia do futuro. Certa vez os discípulos perguntaram para ele: Jesus, mestre, quando é que tu vai voltar? Ele diz: a mim não compete responder, a mim não compete, eu não sei, só meu Pai que está nos céus. Jesus às vezes também não sabia nem sequer como seria, quem seriam os discípulos. Mas a palavra de Deus diz que ele orou durante toda a noite. Mas no dia seguinte, ele selecionou os 12 discípulos. Nós entendemos que Jesus, ele era totalmente guiado pelo Consolador, pelo Espírito. Por isso havia tanta mudança, por isso havia tanta transformação. E o que nós devemos aprender é que nós devemos deixar que o Espírito Santo, ele nos guie durante toda a nossa vida, mas não tentando viver com a nossa própria força. Às vezes nós fazemos isso, tentamos fazer tudo à nossa maneira. Nós que estamos cansados, sobrecarregados, talvez essa seja uma resposta para mim e para a tua vida. Por que é que está tão difícil as coisas para mim? Por que é que as coisas têm dado tão errada? Talvez, quem sabe, você está deixando, está faltando você deixar o Espírito Santo
te guiar, governar a sua vida. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 2 ao 5, diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhe dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Uma coisa aqui que nós entendemos que o apóstolo Paulo ele está tentando nos dizer o seguinte: olha, vocês começaram muito bem, começaram deixando o Espírito Santo guiar, deixando o Espírito Santo governar, vocês começaram deixando aquilo fazer pela fé, pelo que apenas vocês criam, vocês nem sequer tinham conhecimento da palavra, mas vocês viam o agir do Espírito Santo. Mas agora vocês estão querendo aperfeiçoar pelo esforço próprio? Irmãos, isso é mais comum do que a gente imagina. Nós aceitamos a Jesus, a gente começa crendo que pela fé a gente é salvo. Pela fé as coisas vão mudar. Pela fé em Jesus. E entendemos que não são pelas obras. Mas o tempo vai passando e nós começamos a pensar e entendemos que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso contribuir, eu preciso fazer algo que ocupe e seja da minha parte. Porque eu entendo que verdadeiramente a fé sem obras ela é morta. Mas não é o nosso esforço que vai mudar a nossa vida. Não é o querer praticar a Bíblia para sermos aceitos por Deus. Nós somos aceitos pela fé. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. A salvação é um dom gratuito de Deus. Não é pelo nosso esforço, o nosso esforço próprio. Ele acaba gerando em nós as obras da carne. E a Bíblia diz que através das obras da carne a gente não consegue agradar a Deus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso novo nascimento, nós entendemos que quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, a gente só tinha fé. Nós não tínhamos nada. Não tínhamos capacidade alguma de sequer de andar com Deus. Pelo contrário, a gente errava mais do que tudo. Mas a Bíblia diz que a nossa fé agradava a Deus. E Deus operava através do Espírito Santo. A nossa vida ela era transformada. Então nós podemos muito bem começarmos pelo Espírito e terminarmos na carne. Nós podemos começar a agir pelo Espírito e de repente começar a tocar a nossa vida por conta própria, achando que vai dar tudo certo. Nós começamos a ir em cansaço, porque tentamos agir da nossa maneira, porque nós tentamos agir do nosso jeito. Hoje nós olhamos para a situação do mundo e entendemos que para viver nesse mundo eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Nesse mundo não tem como viver sem ele. A gente tem que trabalhar e acaba passando parte da nossa vida, noites em claro, buscando uma forma de ganhar esse dinheiro. E isso é só um exemplo de tudo que nós fazemos e de repente nos frustramos, porque parece que nada dá certo. E Jesus nos ensina, Ele nos disse que não busque essas coisas. Quem busca essas coisas são os pagãos, porque eles não conhecem a Deus. Mas busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça,
e as demais coisas vos serão todas acrescentadas. E o que Jesus está nos propondo é uma vida que, para quem tem fé, lá fora, isso é loucura. É uma vida de dependência. É você fazer a sua parte, mas crendo que o Senhor vai colocar a mão. É você buscar a Deus mais do que buscar as outras coisas. E isso é um desafio para nós. Porque isso tudo não é algo natural para nós. É algo antinatural. Você orar, você consultar a Deus. Pelo contrário, você quer fazer do seu jeito, ir pelo caminho que te parece mais fácil. Vou fazer por aqui porque vai dar tudo certo. Parece melhor que vai dar certo, mas quando nós não apresentamos a Deus, quando nós não consultamos a Deus, parece até que Deus permite que essas coisas erradas aconteçam em nossa vida. Sabe para quê? Só para você voltar para próximo dele, só para você voltar para o coração, para ele, porque o próprio Jesus disse: se alguém quiser ganhar o mundo, nós vamos perder a nossa alma. É automático, você ganha, mas perde. Mas se você perder esse mundo, você vai ganhar a vida eterna. Você vai ganhar uma vida que você não conhece. Você vai ganhar uma vida que ela está escondida em Deus. E nessa noite, rapidamente, nós vamos meditar em 3 coisas que o Espírito Santo faz em nossa vida, para a gente guardar em nosso coração e não sofrer de forma desnecessária. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos consolar. Evangelho de São João, no capítulo 14, do 25 ao 27, diz assim: Jesus disse: tudo isso tenho dito, enquanto ainda eu estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Glórias a Deus. Jesus aqui, irmãos, ele já estava preparando os seus discípulos, dizendo para eles: olha, por enquanto eu estou aqui com vocês. Por enquanto vocês estão andando ao meu lado. Mas fiquem tranquilos, não tenham medo, porque eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, e ele vai nos consolar de uma maneira que às vezes a gente não vai entender. Isso acontece. Muitas vezes a gente não entende. Por exemplo, a gente ora por uma pessoa e naquele momento aquela pessoa sente uma paz. Nós entendemos ali que o Espírito Santo tocou naquela vida. Mas se de repente aquela pessoa, essa paz vai embora, e a pessoa acha que o Espírito Santo deixou ela, nós entendemos que isso é uma falta de entendimento para nossas vidas. Porque a partir do momento, Jesus disse que o Espírito Santo vai estar comigo, contigo, com nós, todos nós, com vocês, em todos os momentos. Mesmo quando houver falta de paz, mesmo diante das lutas, das tribulações, e este consolo do Espírito Santo, ele está relacionado a todas as coisas que nos fará lembrar. Hoje talvez eu estou aqui falando do Espírito Santo para a tua vida, como falou para a minha vida, e de repente está te fazendo lembrar coisas que um dia o Senhor te prometeu, um dia algo que o Senhor fez promessas para a tua vida, e você esqueceu.
E hoje hoje o Espírito Santo está te fazendo lembrar dessas coisas que você havia esquecido. Por isso que nós entendemos que todos os dias nós temos que buscar na palavra, voltar para a palavra, porque muitas vezes nós esquecemos dela. Nós meditamos tanto no problema e esquecemos de meditar na palavra de dia e de noite. E o Espírito Santo, ele tem esse papel de nos fazer lembrar coisas que nós esquecemos, daquilo que um dia o Senhor prometeu para mim e para a tua vida, e nós esquecemos. Quantas promessas ficaram para trás e você esqueceu? Coisas que há muito tempo o Senhor te fez, mas isso é muito comum para nós esquecermos das promessas do Senhor. É muito comum quando a pessoa, ela se desvia. É muito comum quando uma pessoa se afasta da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. Ela esquece das promessas que o Senhor um dia fez para ela. E isso não é uma realidade para nós tão distante assim. Porque quando nós observamos que o Espírito Santo fala conosco, nós conseguimos enxergar o que pode acontecer na vida dela. Entendemos que nós temos que voltar para o Espírito Santo, na certeza que Ele vai nos fazer lembrar, Ele vai nos consolar, principalmente nos fazendo lembrar de que Jesus, Ele está conosco. Ele não está aqui fisicamente, mas Ele está perto de nós, na presença do Espírito Santo. E Jesus falou: eu vou deixar com vocês a minha paz, não como essa paz que o mundo dá, porque essa paz que o mundo dá, ela é passageira. Mas a paz que Ele vai nos dar é a certeza de que nós não estamos sozinhos, que Ele jamais vai nos abandonar, que temos um Pai que nos ama. E essa é uma verdade que tem que estar acima dos nossos sentimentos. Quando Jesus ele começou o seu ministério, Ele sentiu essa paz. O Espírito Santo veio sobre Ele quando Ele foi batizado lá no deserto por João Batista. A palavra de Deus diz que os céus se abriram e Deus disse: esse é meu Filho amado, em que tenho muito prazer. Imagina agora a glória que Ele sentiu naquele momento, ao saber que durante o seu ministério Ele não estaria sozinho, que o Pai não lhe abandonaria, nem no seu ministério e nem na sua vida. Em vários momentos nós vemos Jesus chorando, passando por dificuldades, momentos difíceis. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Ele tinha a certeza também de que Ele tinha um Pai que Ele amava, e que Ele era o Filho amado, e jamais seria abandonado. E essa verdade tem que estar guardada em nossos corações. Na hora que a gente começa a viver de acordo com aquilo que a gente sente, na hora que a gente começa a viver fazendo as vontades do nosso coração, irmãos, nossa vida se torna um desespero. Nós ficamos acabados, sem esperança. Mas a Bíblia lá em Romanos 5, no capítulo 5, verso 5, ela diz: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. A esperança que nós temos, irmãos, no amor de Deus, é uma esperança que nós temos a certeza, a convicção, que jamais vai nos decepcionar. Quando a gente coloca a nossa esperança em qualquer outra coisa, a gente se frustra, a gente tenta numa porta, tenta em outra porta, e a gente se frustra porque nada dá certo e acaba se cansando. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, essa jamais, nunca vai nos decepcionar, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, e essa esperança está em algo
que é verdadeiro, algo que realiza, algo que você pode ter a certeza que Deus tem grandes planos para a sua e para a minha vida. Pode até agora, pode até esse momento, as coisas estão dando errado na sua vida. Pode ter dado alguma coisa errada. Nos últimos tempos na sua vida não tem dado nada certo. Algum tempo atrás eu estava questionando muito dessa forma. Foi quando o Senhor veio falar comigo. As promessas do Senhor, quando você começa a esquecer delas, mas a partir do momento que quando você tem a esperança colocada nas mãos de Deus, quando você tem a esperança na palavra, nas promessas do Senhor, nós começamos a ganhar uma força. Às vezes você começa a ficar triste, você começa a se sentir fraco, com medo, com vergonha. Sabe por quê? Por causa do pecado. É muito comum acontecer isso entre nós. Mas nesse momento é que entra o Espírito Santo. É nesse momento que vem o Espírito Santo nos lembrar que nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós estamos dessa maneira, é a melhor hora que o Espírito Santo quer trabalhar, porque Ele vem nos consolar, vem nos dizer que nós somos aceitos pelo Pai. Ele vem nos dizer que o Deus nunca vai me abandonar, nunca vai te abandonar, por causa das nossas falhas, por confiarmos em nós mesmos, e às vezes não confiarmos em Deus. Irmãos, Deus nos chama, Deus Ele não nos chama para depois nos deixar de lado. Deus Ele não nos chama para depois nos descartar. O próprio Jesus disse que as ovelhas que o Pai lhe dá, os Pai me dá, eu jamais vou lançar fora, eu jamais vou lançar mão delas. É a palavra de Jesus que Ele nunca vai te abandonar se pecarmos ou se falharmos. Ele não vai nos abandonar, não vai pesar a mão, porque na verdade Ele quer nos salvar, quer nos libertar. E quando você recebe essa graça, esse amor dentro do seu coração, aí vem uma força que vai te fazer vencer esse pecado. A Bíblia diz lá em 1 João que o que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque a divina semente, que é o Espírito Santo que está dentro de nós, ele não deixa a gente continuar ali naquela prática, naquela situação, porque nós já conhecemos o Senhor. Basta que nós voltemos o nosso coração para Ele. Volta lá algumas páginas, Romanos capítulo 8, no verso 13. Olha lá o que está escrito. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Filho testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui, irmãos, se nós vivemos então de acordo com a carne, nós vamos colher corrupção, nós vamos colher destruição, nós vamos afundar no barco da nossa vida. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo fazer morrer dentro de nós as obras da carne, a gente vai viver. Então, quem é que nos ajuda a vencer o pecado? É o Espírito Santo. É impossível obedecermos a Deus sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E interessante que aqui o texto diz é que o próprio Espírito, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Irmãos, nunca podemos esquecer jamais dessas verdades.
esse consolo, o Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus. Não tem como um pai abandonar seu filho, porque aquele filho jamais vai deixar de ter um pai, porque o DNA já está nele, não tem jeito. O Espírito Santo diz que aquele que nos cela, a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos cela. Quando eu peguei essa passagem, me lembrei de cartas no passado, né? A gente pegava as cartas e ia no correio. E por que nós selávamos aquela carta? É para termos a certeza que ela ia chegar no endereço. E quando ele falou dessa forma, eu lembrei disso. E Deus nos selou com o Espírito Santo. Olha o vínculo. Deus nos selou com o Espírito Santo. E agora nós temos que, não tem mais volta, mas podemos escolher entre viver entre uma vida derrotada, de dor, de lamento, de sofrimento, ou uma vida de esperança, de paz, uma vida de alegria, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. A segunda coisa que o Espírito Santo faz em nossas vidas é nos ajudar a ser santos. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus. Ela não se submete às vontades de Deus, e nem pode fazê-lo. O que é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês que estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, tudo pode mudar, tudo pode ser diferente. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é o momento que já começa essa guerra entre a carne e o Espírito. E se existe uma marca de alguém que está salvo, que é salvo por Jesus, e que essa pessoa nunca mais peca em paz. Quando você tem a marca de Jesus, no momento que você vai pecar, alguma coisa vai te condenar, alguma coisa vai te acusar. E essa é uma marca quando você realmente tem o Espírito Santo na tua vida. Na verdade, uma coisa que era para ser ruim na nossa vida, hoje é a maior bênção da nossa vida, que é o sentimento de culpa. Quando você vai pecar ou quando você vai fazer algo de errado, logo vem aquele sentimento de culpa. E a Bíblia diz que a culpa que nós sentimos nos leva para a vida. E esse arrependimento que é gerado pelo Espírito Santo é para o nosso bem. E que se não fosse o Espírito Santo, nós jamais estaríamos aqui hoje, ou poderíamos estar de corpo presente, mas não. Graças a Deus, o Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos convence do pecado. Se não fosse o Espírito Santo, não haveria esperança para nós. Mas aqui diz: aquele que é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque ele começa a fazer só aquilo que ele mesmo deseja, e não aquilo o que Deus deseja. Mas quando você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, você começa a desejar as coisas que Deus deseja. Muda a sua maneira de pensar, muda os seus planos, muda os seus projetos, e agora você quer que aconteça somente as coisas, se for para glorificar a Deus. Você começa a querer ser usado por Deus, você começa a querer ver coisas crescer na sua vida, a mudança vem, você começa a ter o desejo de ajudar outras pessoas, tudo vai mudando, na maneira que você pensar, de agir.
mas muitas das vezes vai te entristecendo, é que muitas das vezes você não consegue fazer as coisas do jeito que a Bíblia diz. Ninguém consegue, eu não consigo. Irmãos, mas o que eu aprendo com o estudo, que existe uma saída para nós, existe uma esperança. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e deixamos o Espírito Santo guiar a nossa vida. Jesus disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava dizendo: olha, o Espírito reviveu, e agora vocês não precisam se preocupar com isso, mas a carne é fraca. Se vocês alimentarem a carne, vocês vão ter uma vida derrotada. Vocês vão colher frutos amargos, frutos ruins. Mas a Bíblia diz em Romanos 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que é que se fez novo? Tudo espiritualmente falando, tudo se fez novo na minha e na tua vida. Porque nós andávamos em trevas, hoje andamos na luz. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados, achados. Nós estávamos ao lado do inimigo, hoje estamos ao lado de Jesus, que é vencedor. E por ele somos mais que vencedores. Mas a nossa carne não reviveu, ela não se converteu. A nossa carne ainda está morta, e é por isso que nós morremos, porque o nosso corpo, ele é feito de pó, e o pó, ele volta à terra, porque tudo que está em nosso corpo, ele é terreno. Não que eu tenha que odiar, ter raiva do meu corpo, não, a gente tem que cuidar do nosso corpo, mas devemos sim alimentar o nosso espírito. A vontade de Deus é que todos nós sejamos santificados, abster-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, honrosa. É o que o Senhor deseja de nossas vidas. A vontade de Deus para nós é que a gente viva de uma maneira diferente, que a gente viva de uma maneira santa, mas uma maneira que agrade a Deus, na maneira de falar, na maneira de pensar, no modo de agir. É o que o Senhor quer de nós. Mas agora, irmãos, viver de maneira santa, nós temos que viver, para que nós não venhamos colher consequências. A segunda coisa que o Espírito Santo que ele vai nos fazer é santificar a nossa vida. Já finalizando, irmãos, rapidamente, a terceira coisa que o Espírito Santo faz em nossa vida é que ele nos ajuda a orar. Romanos 8:26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Na linguagem atual diz assim: o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Irmãos, tem momento na nossa vida que nós estamos tão cansados, sobrecarregados, desanimados, desesperados, porque não sabemos, nem sequer conseguimos orar. É nessa hora que o Espírito Santo, ele vem e intercede por nós. Ele pega esse momento seu e meu de aflição e transforma isso em oração, com gemidos que não dá para explicar. Ele intercede por nós.
É muito comum quando a gente ora, quando a gente está mal, tão triste, talvez por uma doença na família, talvez por um desemprego, talvez por uma desavença familiar, algo mal resolvido. É nesse momento que o Espírito Santo vem nos ajudar. É nesse momento que nós não encontramos sequer força para orar. Já aconteceu com você? Dobrar os joelhos ao lado da sua cama e não encontrar palavras? Tentar pedir e não encontrar? Você começa a chorar. Você começa a derramar lágrimas diante do Senhor. Começa a falar com o Senhor de maneira diferente. Naquele momento, o Espírito Santo vem, como a palavra de Deus diz, transforma a sua aflição em oração, de uma maneira de gemidos inexprimíveis que com palavras eu não consigo explicar, como diz o texto. O Espírito Santo, Ele quer nos ajudar, Ele vai interceder por nós, porque Ele vê a intenção do nosso coração, e o Espírito Santo transforma tudo isso e intercede por nós. E nesse momento nós simplesmente choramos, simplesmente entregamos nas mãos do Senhor toda a nossa dificuldade, nossos sofrimentos, entregamos nas mãos de Deus. Mas vem aquele sentimento, aquela sensação de que nada disso adiantou, tudo que eu fiz, o meu clamor, a minha oração não adiantou. Mas o Espírito Santo começou a agir. E de repente, aquilo tudo que você entregou aos pés do Senhor, você começa a ver de uma forma diferente. Você começa a ver naquele deserto um grande manancial. Você começa a enxergar uma saída que no mundo espiritual, não pelas circunstâncias, que com certeza não mudaram, porque isso não muda da noite para o dia. Quem sabe, como o Senhor falou comigo, não é isso que nós estamos precisando fazer. Gastar um tempo na presença dEle em oração, é isso que nós estamos fazendo durante toda essa semana. Mesmo sem palavras, vá para a presença de Deus, meu irmão. Isso funciona. Você pode ter certeza, você vai ficar ali lamentando, chorando, se abrindo com Deus, conversando com Ele. Naquele momento o Espírito Santo pega na sua mão e vai te conduzindo e vai te tirando dessa situação. Quem sabe nessa noite não é o momento que você tanto tem buscado. Eu não sei por quanto tempo você tem clamado ao Senhor por algo, mas quem sabe se não é nessa noite que o Espírito Santo pode te responder. Quem sabe nessa noite o Senhor não vai te dar uma resposta que você está buscando há muito tempo. Convido você a se colocar de pé. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você. Quem sabe nesse momento o Senhor, o Espírito Santo, pode fazer essa transformação na tua vida, pode fazer essa mudança, te responder por aquilo que você tem tanto clamado, tanto tem buscado. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te louvar, Senhor, não somente, ó Pai, pelas coisas boas, mas também, ó Pai, por aquelas coisas que nós achamos que deram erradas, ó Pai, porque é nesse momento, Senhor, que o Senhor vem e nos consola, e o Senhor nos ajuda a lembrar das coisas que nós havíamos, ó Pai, esquecido. Ó Senhor, nos dá força para que precisamos, ó Deus, para vencer as lutas do dia a dia, para vencer o pecado. Pai, Tu é o Senhor que abre o caminho na nossa frente. Meu Pai, nós não sabemos por que as coisas dão errado em nossas vidas, ó Pai. Mesmo orando, mesmo Te buscando, muitas das vezes as coisas não saem, Pai, do nosso jeito. Mas Te pedimos, ó Pai, nos ajude, ó Deus,
a lembrar de que quando uma porta se fecha, ó Pai, é porque o Senhor está abrindo uma muito maior lá na frente, ó Deus. Porque nós podemos, ó Pai, crer que tudo vai continuar como está. Não aceitamos, ó Deus, isso, meu Deus, porque somos seus filhos. E nós cremos, ó Pai, que Tu tem o melhor para todos nós. Tu tem o melhor para cada um de nós. Pai, nós não aceitamos ver a nossa família no desespero, ó Pai. Nós aceitamos, ó Deus, ver a nossa família sem esperança, ó Deus, na angústia, na depressão. Não aceitamos, meu Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, nesse momento por ele, ó Pai. Visita, ó Deus, nossos familiares, ó Pai. Nós Te pedimos, ó Pai, sopra sobre eles esperança, Deus. Pai, nos dá uma ideia nova, uma solução para esses problemas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Sintoniza, ó Deus, nesse momento nosso coração com o Teu coração, ó Deus. Porque quando estamos alinhados contigo, ó Pai, nós conseguimos, ó Deus, enxergar um manancial no deserto. Senhor, venha tirar, ó Deus, nesse momento, os Teus filhos desse deserto, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que nesse momento eu oro por eles agora. Aqueles que estão me ouvindo, eu Te peço, Senhor, tenha misericórdia, Deus. Derrama da Tua graça, Pai. Tira esse pensamento de derrota, Deus. Tira esse sentimento de angústia, ó Pai, que tentam nos destruir. Muitas vezes, ó Pai, é o inimigo nos afligindo, ó Deus, o acusador. Pai, nesse momento, nós repreendemos todo o mal e cancelamos, ó Deus, todas as artimanhas do inimigo sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nossas famílias, nossos lares possam receber a paz. Essa paz que Tu nos concede, ó Deus, seja lançada sobre todas as famílias neste lugar, nesta hora. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, alegra o nosso coração, Deus. Que nós possamos andar sobre as águas, Pai, não afundando em meio às tempestades da vida, ó Deus. Senhor, nos ajuda, ó Deus, a viver pela fé, a receber e ser dependente sempre do Espírito Santo, deixando, ó Deus, ser guiados por Ele, ó Pai, para que de Ti possamos receber as bênçãos dos altos céus. Pai, nós estamos Te entregando as nossas vidas, ó Pai, Te entregando a vida de cada um dos nossos irmãos neste lugar, de cada um, ó Deus, que está nos ouvindo nessa hora, ó Pai. Nós Te entregamos nas Tuas mãos e na autoridade do Teu nome, Jesus, nós declaramos bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Amém.